Boa tarde, gente. Hoje eu vou estar aqui falando sobre o processo de formação de copa. Vou estar falando aqui, gente, sobre a importância de você fazer a poda na sua planta. Tem muita gente que tem pena, né, de podar a planta. Tem pessoas que têm medo, né, de podar e de perder a planta. Então, hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre essa questão de poda. A poda é um processo, né, em que a planta passa para ela ter uma melhor formação de copa. Aqui, ó, gente, foi a primeira poda que eu fiz nessa planta. Tem o vídeo aqui no canal. Essa planta tinha um galho só. Hoje ela tem 5 galhos após essa primeira poda. É uma planta que é uma planta de semente, não é planta de galho não, tá, gente? Ela era que nem essa aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. Só que maior, né? Mas era aí nesse formato, tinha apenas um galho. Então eu comecei aqui esse processo de formação de copa. Mas por que essa copa tá tão alta, né? Então, gente, essa questão aí de altura, né, de copa, vai aí do gosto da pessoa. Essa aqui eu quis fazer ela diferente, fazer uma formação de copa mais alta, que futuramente ela vai ter aí uma estrutura de estilo árvore, né? Com esse caule mais alongado e com vários galhos, né? Ela era assim, ó, gente, que nem essa. Era uma planta que tava bem bonita, essa daqui já tá com botões, ó. Mas é uma planta que formou apenas o galho principal, não deu ramificação. Então, o que que acontece? A planta, quanto mais galhos ela tem, não é só questão de você podar para formar uma copa. É questão mesmo de produtividade da planta. Quanto mais galhos a sua planta tiver, automaticamente vai ser uma planta que vai ter uma copa mais bem formada e também vai ser uma planta que vai ter muito mais flores, né? Então, a gente que gosta de flores, vou começar aqui, ó, gente, enquanto eu vou podando, eu vou falando aí com vocês. Ó, quando a gente poda, sai aqui uma seiva, você pode vir enxugar com papel toalha essa seiva. E você pode estar passando canela em pó, você pode estar passando cola instantânea, pode estar colocando aquele talco antisséptico. Aí vai depender do que você gosta de usar, tá, gente? Eu geralmente não coloco nada, eu deixo secar naturalmente. Até porque geralmente quando eu faço a poda, eu já deixo a planta ali tomar um pouco de sol, então seca muito rápido. Mas é bom vocês estarem passando aí alguma coisa para selar, né? Por via das dúvidas. Então aqui, ó, gente, eu vou podando aqui mais ou menos na mesma altura os galhos, para ficar aí uma copa uniforme, tá? Então, essa questão aí de poda, você vai dar preferência de estar podando sempre nos meses mais quentes da sua região. Eu não vou dizer aqui o mês, porque cada região muda, né? Essa questão aí de meses mais quentes. Então, sempre no início aí dos meses mais quentes, você pode estar fazendo uma poda na sua planta. Se for uma localidade onde faz bastante, né, sol, onde não tem quase esse problema aí de muita chuva, de baixa temperatura, aí você pode podar o mês que você quiser, né? Mas tem muitas regiões que a gente fica aí meio que limitado nessa questão de mexer com rosa do deserto. Então, gente, aqui, ó, fiz a poda. Então, o que que acontece aqui? Se da primeira poda essa planta já saiu 5 galhos, provavelmente, 6 com esse brotinho, ó, gente, que saiu aqui. Provavelmente é uma planta que pode duplicar ou quadruplicar os galhos. Aí depois, gente, agora dessa poda que eu fiz agora, eu vou dar um tempo, né? Vou deixar ali pelo menos uns 6 meses ela crescendo. E eu vou ver se ela vai precisar fazer logo uma nova poda ou se vai levar aí mais um tempo, né? Vai depender
de como vai desenvolver aí esses galhos a partir dessa poda. Então, gente, vocês viram só a diferença? Uma planta que tinha um galho só, foi feita a poda e agora a planta tem 5 galhos, né? Então, daqui mais pra frente, essa planta vai ter pelo menos, se brotar pouco, ela vai ter aí uns 15 galhos, né? Se ela tem 5, vamos aí dizer que de cada poda dessa saia 2 brotações, né? Então, a gente já vai estar aí multiplicando, né, os nossos galhos. Já vão ter aí 10 galhos, né? Se saírem 3, já vão ser 15 galhos. Então, vamos aí contar com pelo menos 10 galhos que vai sair aqui nessa planta. Então, você vê que de um galho só, em 2 podas, você pode aumentar e muito, né, a quantidade de galhos na sua planta. Aqui, olha, gente, ainda tem a cicatrizinha, né, da poda. Isso aqui vai sumindo com o tempo, vai sumir essa cicatriz. E essas outras também, com o tempo, vão sumindo. Aqui, ó, gente, esse vaso já tá pequeno também para ela. Eu vou estar fazendo uma mudança também aqui de vaso. Vou já fazer aqui mesmo nesse vídeo a mudança de vaso. Vou passar por um vaso maior, porque a planta precisa aí de um espaço, né, também, para estar desenvolvendo um pouco mais. Vou estar usando um vaso mais comprido. Eu tô meio que eliminando, né, o uso dos vasos bacia. Porque o vaso bacia, gente, é muito bonito, mas ele toma muito espaço na bancada. E eu aqui não tenho quase espaço, né? Então, eu vou estar passando por um pote, que nem dessa outra planta aqui, olha. Eu vou estar usando um pote desse. Esses potes, eles são muito bons, porque eles já vem furado, né? Aqui, ó, gente. Já coloquei aí o substrato, mais ou menos aí na altura que eu vou colocar a minha planta. Eu vou tirar aqui só um pouquinho desse substrato na parte de cima, a parte de baixo da planta eu nem vou mexer, vou deixar assim mesmo. Esse substrato que eu coloquei aqui, ele já tá um substrato úmido, tá, gente? Tá um substrato úmido. Eu sempre gosto de fazer o replantio no substrato úmido, que aí depois não precisa tá regando logo a planta, né? Então, gente, enquanto eu vou fazendo aqui o replantio, vocês viram só todo o processo que essa planta passou aí, esse processo de poda, né? Aí a gente troca de vaso. Então, tudo isso para quê, gente? Para a planta ficar mais bonita, para a planta ficar mais produtiva, para ficar uma planta com mais galhos, com mais flores. E uma planta que, se você for produzir sementes, você vai ter muito mais produção de semente, porque vai ter mais flores para você polinizar. Então, gente, assim que acontece também, né, na vida da gente. Muitas vezes a gente tem que passar aí por processos, né? Eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei se nesse momento, né, se você perdeu o emprego, se você está desempregado, ou se você está passando algum outro problema. Mas a vida da gente também, a gente passa aí por processos, né? Às vezes Deus trabalha na vida da gente de formas que a gente não entende. Essa planta, ela não entende por que eu estou mexendo nela, ela não está gostando disso. De eu estar puxando raiz, de eu estar fazendo poda. A planta não está gostando nada disso, né? Porque a planta sente, ela é um ser vivo. Então, muitas vezes a gente também passa por esses processos, né? Olha só, puxando aqui, ó, puxando raiz. Quando a gente puxa, querendo ou não, mesmo a gente puxando com carinho, fazendo com todo o amor, quebra algumas raízes. Então, a planta sente. Vai ter planta que murcha um pouquinho o caudex, né? Quando a gente faz esse replantio. Tem planta que cai as folhas quando a gente faz esse replantio. Ó, a gente querendo ou não, olha aí, gente, quebra algumas raizezinhas, né?
Mas isso tudo, gente, faz parte do processo. A planta não sabe que isso que eu estou fazendo é porque eu estou dando mais espaço para ela crescer. Porque eu estou colocando um alimento novo para ela, um substrato novo para ela, né? Então a planta ela não entende isso. Ela só está entendendo aí que ela não está gostando desse processo. Então na vida da gente também é do mesmo jeito. Às vezes Deus está querendo colocar a gente num lugar melhor. Deus está querendo dar um alimento melhor. Deus está querendo dar um emprego melhor. Está querendo dar algo melhor para você. E você não está entendendo o processo que Deus está fazendo. Assim como essa planta não está entendendo, né? Então a gente não entende o processo que Deus está fazendo. E às vezes o processo é doloroso. Assim como essas raízes aqui estão sendo rompidas, né? Assim como eu estou aqui, ó, cortando essas raízes. Então, muitas vezes a gente também passa por esses processos. E é doloroso. A gente não entende, a gente não sabe por que está passando por aquele problema. Mas Deus, Ele faz coisas que a gente não entende. Mas lá na frente a gente vai ver que tudo era o trabalhar de Deus na nossa vida. Quantas vezes Deus não viu aí em você um potencial de você ser o dono da loja? Mas se você se contentar, mas eu já trabalho aqui nessa loja, eu sou aqui o gerente, ou eu sou um vendedor, aí você se acomoda ali e você vai ficar sempre sendo o vendedor ou o gerente, mas Deus vê que você tem a capacidade de ser dono. Mas para você sair dali, para Deus lhe abençoar dessa forma, muitas vezes você vai precisar ser demitido. E não é legal, né, gente? Não é bom. Quem que gosta, né? Já pensou você perder o emprego, você ficar ali sem poder trabalhar? Mas quantos empresários não começaram assim, né? Da dificuldade, da pessoa estar desempregada e ela vai ali e Deus mostra alguma coisa, né, para a pessoa fazer. Então, gente, a vida da gente é um processo, assim como a rosa do deserto. Então, que Deus abençoe cada um de vocês.